Eu achei interessante, você falou, olha, a gente tem indexados à inflação, quase metade, né? CDI mais alguma coisa. E pré-fixado vocês não costumam ter? Não, a gente tem algumas transações, só que eu tomo muito cuidado com a capacidade de pagamento do tomador de recurso. Então, se o cara fala, não, eu vou te pagar lá 1,5 ao mês e dá 20 ao ano, eu falo, esse cara, meu, é 10 anos a transação, será que ele vai conseguir pagar para mim? Eu fico um pouco receoso de travar. A gente tem transações de carteira? Temos. Mas é 1%. Dos, sei lá, 250 a 300 ativos, são uns 3 ativos, assim, entendeu? E a gente tem feito com empresas de tipo sólidas, assim, de primeira linha. Entendi. Mas assim, assim, por outro lado, você pegar os FDICs, tem muita carteira pré dentro. E então a gente indiretamente tem. Eu achei que pudesse ser uma preocupação com uma inflação pensando no longo prazo, porque principalmente para o investidor iniciante, ele bate o olho lá em renda fixa, ele descobre que a renda fixa não é tão fixa assim. Porque se ele olha lá, pegando os títulos públicos, né? Se a pessoa entra hoje na plataforma do Tesouro Direto, vai achar duas opções de Tesouro Selic, aí ele pensa, Tesouro Selic, paga a Selic. A Selic muda a cada 45 dias. Pode mudar a cada 45 dias. Então ele não sabe quanto vai receber. Se ele pega um tesouro indexado à inflação, aí ele vai receber a inflação mais alguma coisa. Ele também não sabe o quanto é a inflação. Então o pré-fixado, às vezes, é muito atraente. O cara sabe, nossa, se eu comprar esse pré-fixado, eu vou receber essa taxa, que tá mais ou menos em uns 12% hoje, ao ano. Então no vencimento eu sei exatamente o quanto eu vou ter, eu quero usar esse dinheiro pro meu casamento. Então o cara pega lá um tesouro pré-fixado 2029 e vai carregar o título durante 7 anos pra casar daqui a 7 anos. O que acontece muito, né? Uma aluna não aprova esse casamento tão demorado Acho assim. absurdo. Acho absurdo, mas é o que acontece. Só que ele não entende que a inflação pode ficar mais alta do que ele espera e o ganho real dele muito menor. E dependendo, você pega uma Argentina da vida, imagina um argentino que comprou um pré-fixado que pagava 40%, sendo que a inflação agora lá é muito mais do que isso. Os juros lá tá em 70 hoje em dia. Então como é que você enxerga essa questão de inflação no Brasil no longo prazo e juros? Vocês têm uma visão assim para pensar, olha, vale mais a pena pegar indexado, CDI? Temos, sim. Por exemplo, sempre que o título público do governo federal, indexado à inflação, chama-se NTN-B, passa ali daquele rendimento de inflação mais 6, você tem vamos chamar um grande investidor que tem R$ 1 trilhão, que começa a olhar com um carinho especial, que aí chamam-se fundos de pensão. Tá? A gente tem bastante fundo de pensão na Eles têm essa marca então, IPCA mais 6? Tem, porque é um pouquinho acima da meta atuarial deles, que eles têm que entregar lá a inflação mais 5, inflação mais 5,5. Passou de 6, eles começam a olhar e falar, ó, ficar investindo um monte de coisa aí dá muito trabalho, deixa eu investir em NTNBs de médio e longo prazo. E então eles ficam sempre olhando, a gente sabe que é uma certa região, preço do título público, que você atrai, vamos dizer, investidores de médio e longo prazo, que são os fundos de pensão, 1 trilhão e pouquinho de reais o sistema hoje dentro do Brasil. Assim, e pra gente que quando chega nessa região acima de 5, você soma o spread das transações que a gente faz, que é o prêmio adicional, 2, 3 ao ano, você começa a achar transações a 9 ao ano. Então eu falo, nossa, isso aqui não vou perder dinheiro de jeito nenhum, entendeu? Inflação mais 9. Inflação mais 9, prazo médio do papel, o prazo total 10 anos, prazo médio 5 anos, enfim, vamos que vamos, entendeu? Porque alguma hora o país acalma. É o que a gente espera. Não, mas tá acalmando um pouquinho. Não, é verdade, concordo com você. E, assim, o mesmo acontece para taxa pré. A gente pegou ela atingindo, sei lá, 3 meses atrás, talvez. As taxas pré de médio e longo prazo atingiram 13,5, que é enfim, acima do tal do 1% ao mês, do 1,1. Então, também ali difícil de perder dinheiro. Mas qual o problema também de investir em taxa pré? É o que você estava colocando, talvez seja mais para um gestor de recursos, porque investir a 13 ao ano, aí daqui a pouco baixou para 11, vou sair dessa posição e zerar, porque ficar no dia a dia segurando isso é muito volátil. Sim, o cara que ele investe a 13, quando a taxa cai a 11, ele tem um ganho com marcação a mercado. Os juros caem, o preço do título sobe. É um raciocínio um pouco mais complicado no detalhe, mas tem vídeo no meu canal, quem já fez o vídeo de renda também já conhece essa questão de marcação a mercado, mas o gestor ele busca ganhar com esse movimento de queda das taxas. Você acha que vai acontecer agora esse movimento?
Vocês estão preparando para ganhar dinheiro com Não, isso? assim, a gente já veio, porque a gente, na verdade, ao longo de crises, a gente é muito mais net comprador, porque os nossos investidores, grande parte, mais da metade, são de longo prazo. Então, tudo que tiver de coisa interessante, a gente vai comprando. O engraçado, por exemplo, os 3 meses e meio para 4 meses no começo de 2020, teve a crise de liquidez, enfim, vários gestores tendo que diminuir de tamanho, resgates e tal. Ali a gente ficou comprando sem parar para todos os fundos, exceto o top, que perdeu um pouco de tamanho, porque é o fundo de liquidez, o pessoal pode pedir tirou. resgate. Para todos os outros fundos a gente foi para alocação máxima, que eram empresas muito boas, papéis estavam sendo negociados num spread que fala, olha, tá interessante de comprar. Então, vamos dizer, crises, você tem oportunidade. E o que a gente tem sentido, as empresas continuam num movimento de diversificar fontes de recursos. Então, as empresas vão continuar a ter sua relação com os top 10 bancos, certeza absoluta. Se possível, acessar linhas de longo prazo com BNDES, Banco do Brasil, Caixa, agências de fomento, sim. Mas também estão circulando mais nos mercados de capitais. Então, o número que chama-se emissores ou tomadores de recursos nesses mercados só tem aumentado. E isso é muito bom para a gente, porque você tem mais oportunidades de diversificar a carteira, fundo. E aí tudo isso, o que a gente está conversando hoje, é a mesma tecnologia, prática e jeito de fazer dos fundos de previdência, que a gente começou já lá atrás. Confesso que a gente não conhecia muito o que era a previdência e o seu potencial. Hoje em dia é um tri de reais, aí você tem acho que uns 10% na mão de os que são ditos independentes e os 90% na mão dos top 5, talvez. E aí a gente foi aprendendo sobre qual é o formato do produto, como é que é a legislação, o que eu posso comprar, será que eu tenho a mesma liberdade de gestão dos outros produtos que eu tenho, como é que é o comportamento do investidor, é um fundo que resgata no curto prazo, mas o investidor acaba ficando por muito mais tempo ali. Verdade. Então é interessante. Então a gente foi, inclusive, aumentando as parcerias com algumas seguradoras, né? Então foi um aprendizado nosso ao longo desses anos. A gente pegou um porte interessante em previdência e só tem